De 2 anos para cá, eu comecei a surtar. Eu comecei a ter problemas, coisas pequenas mexiam muito comigo. Eu estava muito triste, eu estava sem ânimo de nada, eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha vontade de conversar com meu filho, eu não tinha vontade de nada. A vida não valia a pena, nada estava bom, né? Completa falta de prazer em tudo e qualquer coisa. E assim, não tinha vontade para nada. Mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem com a depressão. Aqui é a doença que mais rouba anos saudáveis dos brasileiros. Uma tristeza que não é passageira. E ninguém imagina que por trás de um bom emprego, da boa convivência com a família e com os amigos, pode existir a depressão. Certamente, alguém que passa agora nesta rua apresenta algum sintoma da doença. O repórter Justiça desta semana vai mostrar o problema e como a medicação tem sido a principal aliada dos médicos no tratamento. E como buscar ajuda para os males da alma. Fique com a gente, o repórter Justiça começa agora. Uma doença crônica que tira a vaidade, o ânimo e leva ao isolamento. Uma vontade de simplesmente não sair da cama. Estive à beira do poço. Esta é uma das principais constatações feitas por quem tem ou teve depressão. Sensação de vida paralisada. Algumas pessoas ainda veem a depressão como algo que você pode combater sozinho, não como uma doença, né? Porque ninguém, quando você tem uma infecção, por exemplo, você está com uma pneumonia, ninguém fala, cuida você pode reagir à pneumonia. Ninguém fala isso, né? Todo mundo fala, toma um antibiótico e pronto. A depressão ainda tem gente que tem essa visão antiquada, ignorante mesmo, né? Não é ignorância no sentido que se ignora o que a gente já tem de conhecimento. E fala isso, você pode combater a depressão. Infelizmente a gente vê pessoas leigas de outras áreas que tentam ter uma fachada de alguma coisa intelectual ou lógica, falando algo parecido, né? Vá praticar esportes, vá comer tal coisa, vá para a igreja, como se isso fosse cuidar, fosse resolver. E não se resolve. Os principais sintomas são falta de prazer, humor deprimido, tristeza profunda, a pessoa tem dias tristes e sem esperança, perda de sono, falta de apetite ou compulsão por comida. Foi o que aconteceu com a Alana. A depressão levou ao estágio compulsivo pela comida. Estava formando em biologia quando a angústia dos estudos tomou conta dos pensamentos. Adolescente, né? Um conflito gigante, hormônios. Mas você tem gatilhos, situações dentro de casa que, né, você busca ir por um lado e para o outro e você fala assim, cara, eu estou encurralada. E agora, o que eu faço? Então, assim, você fala, você não consegue, ajuda, fala que ninguém quer ajudar e que você não quer ajuda. Primeira coisa, você não quer aceitar que você está doente. Segundo, que você não quer ajuda nenhuma. E aí você cai num processo de, de não aceitação, de só ficar em casa, de não querer interagir com as pessoas, nada tá bom, nada é prazeroso, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue fazer nada. Ela desabafa. Foram anos de completa solidão. Precisou ser internada 1 mês. O retorno ao dia a dia foi doloroso. Era aí que comia, o dia todo. Fazia os exercícios da faculdade em casa, tive um atendimento em casa. E aí depois eu voltei para a faculdade. A minha mãe ainda ia para as aulas comigo. Então já tive vários problemas dentro da faculdade, assim, de chorar incontrolavelmente, as pessoas acharem assim, nossa, essa menina é louca. Eu consegui progredir na situação. Então eu vi que eu falei, cara, vamos continuar, vamos tratar. E eu preciso desse tratamento, eu preciso levantar, eu quero levantar, eu preciso andar com as minhas próprias pernas. O tratamento da depressão não é só o remédio, envolve-se uma série de... a terapia, as psicoterapias são muito úteis,
né? A parte de mudança de estilo de vida, seja incentivar o paciente a fazer atividades que ele gostava, uma série de mudanças na estrutura da vida do paciente são úteis. E também nós temos técnicas, algumas mais modernas, outras não necessariamente medicamentosas, não necessariamente remédios. Temos outras técnicas de neuromodulação, de estimulação cerebral, que cada vez estão sendo mais úteis. E sobre os gatilhos da depressão? Hoje, Lana encontrou uma forma positiva de superar os problemas. O esporte é a grande válvula de escape. Momento de relaxar, pensar sobre a vida e cuidar do corpo. A atividade física, segundo especialistas, faz parte do tratamento. É avaliado individualmente. A Lana, quem diria, que já pesou 116 quilos, hoje mantém o foco na alimentação saudável e na prática das boas atividades. Eu acho que a autoestima aumenta, você se vê de uma outra forma, as coisas se regularizam, o seu corpo, você fica mais saudável. Questão de ser saudável, né? O pessoal fala assim, você tem que ser fitness, por quê? Tá, é uma questão de organização. Não é questão de você vai para academia porque você se sente bem, porque vai liberar boas coisas e é prazeroso. Não precisava de palavras com meu irmão, ele cuidava de mim. Para o resto do mundo, fazia de conta que a vida era bela, de que tudo estava em perfeita harmonia. Mamãe achava que estava encaminhada... Uma personagem doce, solitária e sem motivação. A inspiração? Os mais de 30 anos convivendo com ela, a depressão. Como que uma personagem com depressão e ansiedade encararia uma aventura? E a partir daí eu trouxe todo esse desencadeamento do livro, né, para um mundo mágico, trabalhando a fantasia urbana, para mostrar como é que é ter depressão e ansiedade. Aí teve uma resenhista que falou que a minha personagem era muito chorona. Eu falei, essa aí nunca teve a doença ou não tem ninguém próximo dela com a doença. Georgina está numa fase boa, leve, mas nem sempre foi assim. O filho é o grande aliado da recuperação. E eu lembro que eu estava no parquinho com ele e eu falei assim, gente, eu preciso melhorar, porque esse menino ainda vai precisar de mim. Aí foi ali que eu tirei forças para melhorar e seguir em frente. E ele tem sido o meu grande companheiro de vida, né? No sentido de que ele me ensinou uma coisa muito legal. Ele fala assim, nós estamos dentro de um trem e as pessoas entram e saem, né? Então nós dois estamos dentro deste trem. E aí, quando eu não tô legal, ele fala, olha, você não tá bem, vai no psiquiatra. E faz um alerta. Tristeza persistente é um problema. É necessário desabafar com alguém próximo, falar, pedir ajuda. Que bom saber que eu não tô sozinha, que bom saber que tem mais gente que se sente como eu, né? Então, assim, eu acho que a importância é que cria um vínculo com o outro que sabe como você está se sentindo. Porque quando você chega para uma pessoa que não tem o entendimento ou é ignorante a respeito do assunto, fala, nossa, eu tô deprimido. Pô, cara, mas você é alegre, você é isso, sabe? Você é alegre, você é bonito. Como assim você tá assim? Aí a pessoa se retrai porque ela não se sente ouvida. Mas qual é o momento certo de procurar ajuda? E como sair dessa? O Repórter Justiça volta já. Ter vontade de ficar o tempo todo na cama é um dos principais sintomas de quem tem depressão. As pessoas não fazem atividades que antes eram rotineiras. É aí que perdem o contato social. Não querem conversar com ninguém e nem trabalhar. Chega segunda-feira e nenhum ânimo, completo vazio. A Larissa sabe muito bem o que é essa sensação. De 2 anos para cá, eu comecei a surtar. Eu comecei a ter problemas, coisas pequenas mexiam muito comigo. Eu estava muito triste, eu estava sem ânimo de nada, eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha vontade de conversar com meu filho, eu não tinha vontade de nada. E aí foi que eu identifiquei que eu estava com alguma coisa bem pior do que eu já estava acostumada a lidar.
Procurei um psiquiatra que de início não conseguiu identificar bem o meu problema, mudei de psiquiatra. E quando eu cheguei na minha segunda psiquiatra, o primeiro não conseguiu fazer um diagnóstico preciso, eu já estava numa depressão profunda. E aí, desse tempo para cá, de 2 anos para cá, tem sido uma constante a luta contra a depressão. Dias bons, dias ruins, meses bons, meses ruins. E é uma questão mais de sobrevivência mesmo, de aprender a viver com a doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença será o maior motivo de afastamento do trabalho no mundo até 2020. No Brasil, cerca de 6% da população tem a doença, o que faz de nós os campeões de casos na América Latina. Os casos de afastamento cresceram 25% entre 2005 e 2015, atingindo 181 mil pessoas. Há 2 anos, a Larissa realiza um tratamento para superar a depressão. Ela me contou que são altos e baixos e muitas vezes precisou pedir licença no trabalho para poder fazer uma adaptação de medicação receitada pelo médico. Aí, Larissa, você estava me contando, realmente é nesse momento que você tem que lidar com o julgamento de alguns colegas do trabalho e da família. Como é que você lida com tanta informação e tendo que fazer esse tratamento para superar aí a depressão? Não basta você ter uma doença que impacta bastante na sua vida, você ainda tem que lidar com as pessoas achando que você está com preguiça, que você está com frescura, que você não quer trabalhar. É difícil. Hoje eu superei, hoje eu consigo lidar bem com isso, mas eu te digo que é um grande obstáculo que as pessoas que precisam fazer tratamentos psiquiátricos enfrentam. É o julgamento das pessoas, é essa força externa que vem para piorar a sua situação. O problema que a Larissa passa é uma dificuldade de milhares de pessoas no Brasil, o preconceito da doença no ambiente de trabalho. Recentemente, um cobrador de ônibus foi demitido 6 dias depois que voltou da licença médica da depressão. Inconformado, entrou na justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu que a dispensa foi discriminatória. A decisão confirmou que a empresa não apresentou motivo algum para a demissão. Apesar da dispensa ser uma prerrogativa do empregador, ela tem que sempre ser pautada na legalidade. Então, a gente costuma dizer que tem que ser evitado qualquer tipo de discriminação ou abuso de poder. Nesse caso em análise, o empregador ele não observou alguns critérios, como problemas disciplinares, econômicos. Então, a dispensa dele foi exclusivamente por conta da doença que ele tinha. Então, ele voltou, ainda estava em recuperação, e o empregador, de qualquer forma, dispensou ele, o que acarreta o padrão da dispensa discriminatória. Em 2016, 75 mil trabalhadores foram afastados por causa da depressão no Brasil. Para se ter uma ideia, esse grupo corresponde a 38% das licenças médicas apresentadas e que tiveram direito ao recebimento do auxílio-doença. No mundo, o impacto na economia é de $1 trilhão por ano. Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 12% da nossa população sofre algum transtorno mental. É um dado alarmante. Não é nem vontade, a pessoa não consegue mesmo desempenhar atividades, especialmente atividades mais intelectuais. Mas independente de ser intelectual ou não, a pessoa perde o prazer em sair da cama mesmo, em ir trabalhar, perde a vontade, a energia, né? Tudo isso é afetado. Realmente, esse estudo da OMS, isso começou lá em 97 pela Universidade de Harvard. Eles fizeram um estudo que fazia uma projeção para 2020, que seria a segunda doença mais incapacitante. Mas a situação foi pior do que se imaginava. Hoje a previsão é que seja a mais incapacitante, a primeira. Apesar da discriminação, a Larissa conta que desta vez a situação foi um pouco melhor. Ela, que é assessora parlamentar, teve a compreensão do chefe, mas nem sempre foi assim. Eu já tive chefes que eu, muito doente, eu estava num estágio que eu chorava o dia inteiro no trabalho. Eu chegava e eu chorava o dia inteiro. E eu precisei tirar uma licença também para fazer uma reorganização de medicação, porque na verdade você chega num nível que você tem que zerar. Você tem que tirar todas as preocupações, você tem que ficar em casa, você tem que dormir bastante, você tem que esvaziar o cérebro, que o meu psicólogo ele fala muito isso. Vamos esvaziar a mente para poder reorganizar.
E fui taxada lá como antiprofissional, porque eu saí do meu trabalho 2 meses para cuidar. E assim, 2 meses para uma pessoa com uma depressão profunda não é nada, gente. Não é nada. Passa assim. O psiquiatra explica que o tratamento conta com medicação. O médico tem que avaliar o paciente para saber qual tipo de remédio deve ser receitado. E se não der certo, tentar outro. Não é nada fácil acertar. Nós temos as medicações específicas que são chamados antidepressivos. Hoje temos dezenas de antidepressivos no mercado, uma variação muito grande de atividade entre eles, não são iguais. Alguns dão sono, alguns diminuem sono, alguns aumentam o apetite, outros diminuem o apetite. Então a gente tem que saber a hora de escolher, porque senão pode acabar atrapalhando em vez de ajudar. E os antidepressivos são eficazes, mas não são exatamente como a gente queria. Tem 2 graves problemas ainda. O primeiro é que eles demoram a começar a agir, em média de 2 a 4 semanas para se ter uma ação, para começar. E o segundo, que mesmo usando o melhor antidepressivo, na dosagem adequada, cerca de 30% não respondem aos antidepressivos. Os pacientes que conquistam uma melhora representativa concordam. A medicação utilizada da forma correta é de extrema importância. Não se para de tomar remédio de uso psiquiátrico por conta própria. A gente fala que é um processo de desmame. Você começa tomando uma quantidade X e vai diminuindo gradativamente aquela medicação até você parar de tomar. E procurar ajuda. O primeiro passo de uma conquista extremamente importante. A luta por dias melhores, pela vida. Mais do que qualquer coisa, é entender que é uma doença, né? Eu costumo dizer que é o câncer da alma. Então, quando a gente vê alguém se matando e as pessoas começam a se perguntar por quê, vamos falar assim, a pessoa estava doente. Ela sucumbiu à doença chamada depressão. É o mal do século, a depressão. E a maioria das pessoas, mães, tipo, esses adolescentes que dão muito problema, mães, pais, acham que é besteira, isso é coisa de adolescente, entendeu? Não, isso aí uma surra vai adiantar. Não vai adiantar. Hoje eu tô bem. Como diz, eu tô controlada, eu tô tranquila, eu tô bem comigo mesmo. E isso é um processo, é uma caminhada. Você chegou ao topo? Ainda não, mas eu assim, pretendo chegar e falar assim, cara, hoje eu tô livre de qualquer, mesmo que eu esteja livre de medicamentos de uso psiquiátrico, eu não saio da terapia. E no próximo bloco, o repórter Cristiano Oliveira vai mostrar como as pessoas que sofrem depressão podem buscar ajuda no Centro de Valorização da Vida. Não saia daí que nós voltamos já. A função do Centro de Valorização da Vida está exposta na portaria. Mas para você entender melhor o que é o CVV, vamos explicar tintim por tintim. O CVV é um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio. Foi criado em 1962 e os voluntários passam por um curso, um treinamento para que eles incorporem a forma de atendimento do CVV. Para ser voluntário, precisa ter mais de 18 anos, precisa ter 4 horas e meia disponíveis por semana, os plantões são semanais, e precisa fazer o curso, o PSV. O PSV ele varia de acordo com a cidade. Em geral são 6 semanas, 6 sábados. O curso ele mostra como acolher, sem julgar, sem criticar, aceitando o outro com as suas peculiaridades, com as suas diferenças e permitindo que a pessoa fale sem nenhuma crítica. É um acolhimento. O
CVV acolhe. A gente escuta, uma escuta ativa, e a partir do que a pessoa está dizendo, a gente trabalha para que ela consiga se ouvir e ela por si só encontre alguma opção para o problema que ela está enfrentando. É um serviço de apoio emocional. O foco é o acolhimento. É muito duro perder alguém. É um sofrimento muito intenso, uma perda. É algo muito significativo na vida das pessoas. Então, o que ela vai, o que a gente vai oferecer para ela é justamente esse acolhimento e essa solidariedade. É muito comum também que pessoas de mais idade liguem reclamando que estão se sentindo sozinhas, sentindo a solidão, porque os filhos já cresceram, saíram de casa, estão levando as suas vidas e naturalmente elas se sentem um pouco deixadas de lado. Então elas ligam para conversar, para contar dessas situações, para falar do seu sentimento. O Centro de Valorização da Vida atende em 90 postos de todo o país. Não interessa onde a pessoa a ser atendida está. Ela liga no 188 e alguma pessoa de algum desses postos vai atendê-la. Todos esses postos seguem uma regra muito rígida. As pessoas a serem atendidas são mantidas em sigilo. Os nomes, as histórias não podem ser revelados. Por isso, nós pedimos ao Amaury para fazer uma simulação de atendimento. Bom dia. Tudo bem. E você, como está? É assim que começa um atendimento e pode terminar de qualquer maneira, desde que seja iniciativa do assistido, nunca do voluntário do CVV. O voluntário do CVV ou o CVV, ele não liga. As pessoas é que procuram e buscam o CVV. E aí ela tem um tempo que ela precisar, ela liga e encerra a ligação no momento que ela achar que é o suficiente para ela. O voluntário do CVV não tem essa opção de desligar uma ligação. Os voluntários não fazem diagnóstico, mas garantem que boa parte dos que ligam para o serviço tem problemas de depressão. E o total de atendimentos só cresce. Em 2016, 1 milhão. Ano passado, 2 milhões. A projeção é que para este ano sejam 3 milhões de pessoas. O número de adolescentes e jovens que ligam à procura de ajuda também tem crescido. Há uma falta de contato pessoal, nos parece, né? Em razão das redes sociais que veiculam um mundo irreal, né? Todo mundo come aquelas comidas lindas, né? Aquela coisa maravilhosa. Fala, pô, só eu não como esse negócio aqui tão bonito, né? Aquela coisa todo mundo faz viagens maravilhosas. Pô, só eu não faço essa viagem, né? Todo mundo está sempre feliz e rindo, né? Pô, a vida parece tão boa para todo mundo, né? Parece que ninguém tem problema nas redes sociais. Isso gera um sentimento estranho nas pessoas. Além disso, essa comunicação via celular, né? Você não tem contato pessoal, humano, né? É um contato frio, né? Então são questões, além de outros aspectos, né? Desesperança, as pressões naturais da adolescência, são questões que nos parece adicionais, exercem uma carga emocional muito grande nos jovens hoje. Seja qual for a idade ou o sexo da pessoa que ligar para o CVV, o protocolo é um só. É proibido julgar ou aconselhar e é obrigatório respeitar as divergências, seja pelo telefone, chat ou e-mail, mesmo que o voluntário tenha convicções que diferem daquelas do atendido. Eu não preciso concordar com a prática ou o ato que você está compartilhando comigo, mas naquele momento eu tenho que aceitar você. O voluntário, ele é preparado, ele é treinado justamente para aceitar o outro incondicional. Então, a partir do momento que você começa a me relatar um fato, independente de qual seja a minha opinião, naquele momento eu tenho que acolher você. Com aceitação, compreensão e respeito. O Repórter Justiça fica por aqui. Para rever nosso programa, acesse
tvjustiça.jus.br. Você também pode mandar um e-mail à nossa produção, repórterjustiça@stf.jus.br. Nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial.